Sejam muito bem-vindos a mais um Go Podcast, começando o ano de 2025, cheio de novidades para vocês. E hoje a gente está com a queridíssima parceira da gente na Go Norte. Seja muito bem-vinda, Thaís, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Enfim, conseguimos. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês que estão nos assistindo, deixar seu like, deixar o seu comentário. É muito importante para que esse vídeo chegue nas pessoas que querem vir para o Canadá ou conhecer mais sobre a vida aqui no Canadá. E Thaís hoje vai contar um monte de história legal, porque ela não somente mora em British Columbia, mas ela já morou em Quebec também. Esse comparativo eu quero ouvir. É verdade. Mas me conta, quem é Thaís? Da onde você veio, Thaís? Eu sou do interior de São Paulo, nasci em Itu, é 1 hora de São Paulo. Aquela tem 41 anos. Ai, não, pula essa parte. Com carinha de 25, com carinha de neném. Eu tenho uma filha só, a Zoe, e Fernando, que vai fazer parte aí da minha conversa, porque ele é responsável pela gente estar no Canadá, que é meu marido. Eu fundei a Rai Bonjour, que é uma agência de intercâmbio há 12 anos, esse ano faz 12 anos. É muito tempo. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Com a minha sócia Camila, que continua lá em Montreal. A gente fundou a Rai Bonjour, é uma agência de intercâmbio, né? O nosso foco é a consultoria educacional. E a gente fundou, quando a gente decidiu criar a Rai Bonjour, era porque a gente, naquela época, morava em Montreal e a gente tinha passado percalços, né? Na parte de educação. Como cliente, né? A gente mesmo fazendo nosso processo, meu marido veio estudando, então eu ajudei ele no processo do CAC, por exemplo, que é uma coisa, né, que todo mundo, meu Deus, o que é o CAC lá no Quebec. Então a gente passou Peraí, para quem não sabe, o CAC é tipo um documento que a província dá para os estudantes que vão estudar em Quebec. Não tem no resto do Canadá. Agora a gente tem a província Terceira Lera, que é praticamente um CAC. Mas o CAC já existe há muito tempo, né? Muito tempo. Quando a gente veio, a gente está há 13 anos no Canadá. A gente veio primeiro por estudo, né? Depois eu conto um pouquinho. A gente já aplicou, porque precisava do CAC para você fazer o Study Permit. O Canadá é dividido em Canadá, Quebec e Canadá, resto do mundo, né? O CAC só existe em Quebec, né? Só existe em Quebec, Quando a gente decidiu, então, eu abri a Rai Bonjour, quando eu tava, são 13 anos, depois do meu primeiro ano no Canadá, eu resolvi abrir a agência e eu conheci a Camila, que é minha sócia. A gente participou de um evento juntas do consulado. Era uma feira internacional de empresas de comida, né? Da indústria, né? Alimentícia. E aí tinha um stand só do Brasil. E eles trouxeram vários produtos do Brasil. E aí eles precisavam de 2 pessoas, eles preferiam pessoas com formação em jornalismo e comunicação para estar atendendo as empresas canadenses que viessem perguntar sobre os produtos, apresentar os empresários que estavam lá. E aí a gente participou de um processo de seleção, não nos conhecíamos, e aí a gente se conheceu lá. Nossa, amigas que viraram sócias, é difícil, né? E aí a gente se conheceu lá, a gente começou a conversar, e aí eu tinha um blog que chamava Rai Bonjour, e ela tinha um blog também, mas cada um falava, a gente falava sobre a nossa experiência aqui, né, amigos que vieram, coisas particulares de Montreal. Eu também tinha um blog naquela época. Viu? E aí a gente começou a conversar. Aí depois eu fui trabalhar numa escola de idioma lá, na parte do departamento de marketing para recrutar brasileiro. Aí ela mandou as irmãs dela, depois eu fui fazer aula de direção com ela, porque ela dava aula de direção para você passar na prova. Aí eu fui ser aluna dela, eu e meu marido. E aí no final, a gente, de uma das aulas que ela me deu, a gente chegou à conclusão que a gente ia abrir um negócio. E aí a gente abriu a Rai Bonjour, né? Você já tinha um espírito empreendedor antes do Canadá? Já. Tanto ela, né, quanto eu. A família, né, tanto do meu pai como da minha mãe, a maioria é empresário, né, tem seu próprio negócio. Então acho que isso também estimulou eu desde cedo. Eu sempre quis abrir um negócio, mas eu não sabia o que, né? Eu trabalhava no Brasil, eu sou formada em jornalismo e publicidade, e eu trabalhei com editora. Então eu trabalhava na produção editorial. E quando eu e meu marido decidimos vir para o Canadá, eu sabia que isso era algo muito assim, eu precisava ter um inglês praticamente nativo para eu trabalhar com livro. Exatamente. Então eu falei, vou mudar a área. E acabou que eu fui para educação, né? Que não deixa também de ser tão distante
E educação internacional que é uma coisa que eu acredito, né? Eu fiz intercâmbio na Espanha quando eu estava na faculdade. E eu acho que realmente essa experiência de você ir... Muda a vida. Muda a vida, muda a sua visão de mundo, né? Quem você Agora a gente tá falando de 12 anos atrás. Então, como que o Canadá surgiu na sua vida ainda no Brasil? Tipo, por que Canadá? Então, porque eu fui fazer um intercâmbio... Eu tava na faculdade de comunicação, meu marido também tava na mesma faculdade. Ele queria fazer... Eu queria fazer um intercâmbio, porque meus pais não deixaram eu fazer intercâmbio quando eu tava na high school. Porque minha mãe foi pros Estados Unidos quando ela tinha 16 anos. Imagina, minha mãe tem 67 anos. Com 16 anos, meu avô deixou ela para os Estados Unidos. Meu avô tinha essa cabeça mais aberta. E eu queria fazer na high school. Mas meu pai, muito... conservador, esses americanos. Minha filha vai se perder naquele país, vai acontecer alguma coisa. Quando você fizer 18 anos, você pode. Aí, quando eu fui para a faculdade... Eu falei, então agora eu vou fazer. Mas meus interesses mudaram. E aí eu queria ir pra Espanha. E aí eu gosto muito de artes. Enfim. E um dos pintores que eu mais gosto... Então, peraí, você fala português, espanhol e francês? E inglês? Em inglês, Eu tento falar tudo, né? Eu tento. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Eu tento, né? A gente tenta falar, mas enfim. E aí eu queria... fazer esse intercâmbio na Espanha. Aí eu fazia faculdade pública no Brasil, a Federal Fluminense. Então eles tinham um intercâmbio com várias universidades. E aí eu escolhi para a Universidade de La Coruña. Porque eles tinham um programa de artes, História da Arte, que eu queria fazer. E aí eu fui. E aí de quanto tempo? Eu fiz 6 meses. E aí meu marido falou, se você vai para fazer intercâmbio, ele era meu namorado, né? Ele falou, eu também vou fazer. Aí ele escolheu fazer um intercâmbio de animação 3D. E aí ele veio pro Canadá. Ah, vocês se afastaram. Você ficamos 6 meses, Aí ele veio pro Canadá. Na época eu já tinha uma prima que morava aqui, a Érica. Hoje ela mora na Suíça, mas ela já morava aqui. E aí ela recebeu o CAC dele na casa dela, escaneou pra mim, aplicamos o visto. Ele foi primeiro, porque o dele era de 8 meses. Ele foi primeiro. Aí eu ia passar o Natal no Brasil e depois ia pra Espanha. Só que aí minha sogra me deu de presente, que ela me ama, uma passagem pra eu ir passar o Natal com o filho dela. Ela falou assim, então pra passar o Natal com ele. Isso a gente já namorava muito tempo, tá? Porque mais de 10 anos. Porque eu estou com ele há 25 anos. Bem-vindo ao time. 25, então, você sabe. Estou com ele há 25 anos. Então a gente namorava já há muito tempo. Aí ele falou, já era mais... Aí minha sogra falou, vai. Aí eu fui passar o Natal. Mas ele não estudava em Montreal. Ele estudava em Rouyn-Noranda. São 8 horas de ônibus de Montreal. Caraca! Então, assim, é uma cidade minúscula. Só fala francês. Foi ótimo pro francês dele, né? Foi imersão. Foi imersão total. E o clima geladíssimo no inverno. Exato. Eu estava lá, né, a menos 40, enfim. Passamos o Natal e o Ano Novo. Passei o Natal lá na cidade que ele morava. Depois a gente foi de ônibus pra passar o Ano Novo em Montreal. E amei aqui, né? Lindo, tudo lindo. E lá na universidade tinha a Madame Fay, que era responsável pelo departamento internacional. E ela ficava estimulando eles. Não, vocês têm que voltar pro Canadá, vocês têm que voltar pro Canadá, vocês têm que voltar pro Canadá. Ela falou, existe programa pra isso, não sei o quê. Aí tudo bem, eu fui pra Espanha, passei, fui pra Espanha, fiz o meu intercâmbio. Quando nós dois voltamos, né, pro Brasil... se reencontraram no Brasil. Isso. Quando a gente voltou pro Brasil, ele voltou um mês antes que eu, enfim. Mas quando a gente voltou, a gente tava terminando a faculdade de comunicação. Aí ele falou, a gente chegou à conclusão que a gente ia casar e ir embora do Brasil, porque a gente não queria ficar no Brasil. Aí os dois, tá, então vamos começar a procurar o que a gente vai fazer. Aí a gente encontrou, né, ela falando, encontramos esse processo de imigração que não é mais do mesmo jeito, o trabalhador qualificado do Quebec. Era muito fácil naquela época, né? Você ia para entrevista, às vezes eles faziam até na Aliança Francesa, uma entrevista lá, pessoal do governo de Quebec, você já saía com um CAC, né? Exato. A gente, a gente se formou. No dia seguinte eu fiz todo o meu processo de imigração. No dia seguinte eu apliquei para o trabalhador qualificado.
Aí a gente foi chamado foram 3 meses depois, chamaram pra gente pra entrevista lá em São Paulo, que ainda existia um escritório deles em São Paulo. Renata foi na entrevista em São Paulo, não foi? Mas foi pra Federal, ela foi pra Quebec. Aí a gente foi na entrevista, aí lá ele falava francês, porque ele era o aplicante principal, aí lá ela mesma, a agente de imigração, fez a avaliação do francês dele, aí ela fez os pontos, falou, tá ótimo, vocês têm tantos pontos, não lembro na época, 63, alguma coisa, enfim, passaram. Aí vou imprimir o certificado de seleção do Quebec pra vocês darem a entrada no federal. Aí a impressora deu problema. Aí imprimiu o negócio. Ela ficou tentando, ela falou, eu mando pra vocês por correio. Aí nós dois saímos tristes, né? Porque a gente não saiu com... Aí às vezes eu lembro e falo, ai meu Deus. Aí será que eles não vão mandar? Não mandaram? Aí mandaram, obviamente, né? Obviamente que... Enfim, aí recebemos o SESC, aí demos por entrada no federal. Só que naquela época o federal, pra quem fazia com o trabalhador qualificado... Demorava. Ordem de chegada. Tava dando 16 meses. Caramba! O meu demorou 2 anos. Tava dando 16 meses. Aí o diretor acadêmico do curso que meu marido fez lá, de intercâmbio, escreveu pra ele e falou, estou abrindo um campus em Montreal. Quer ir fazer o curso todo? Aí, porque tinham 3 brasileiros que tinham interesse de ir. No final, o meu marido veio primeiro, depois veio um amigo dele, mas o outro decidiu não vir. Aí ele falou, quero, mas eu não consigo pagar. Ele falou, não, vou te dar uma bolsa. Aí ele conseguiu a aceitação da escola, né? Ele foi fazer criação 3D. Mas vocês vindo já como residentes, vocês precisavam estudar? Não, foi a opção, né? Foi, mas a gente quis... Pra adiantar o processo. A gente quis vir antes, porque o processo ia demorar 16 meses. Tá. Aí a gente queria entrar como estudante. Aí que eu fui descobrir que se ele entrasse como estudante, eu casada tinha visto de trabalho. Então aí a gente decidiu vir antes. E ainda mais porque ele ia pagar como quebecois já. Já, mesmo. A bolsa era pra ele pagar como quebecois. Entendi. Perfeito. E aí a gente fez, né, o processo de study permit, work permit. Aí saiu rapidinho, a gente casou e foi. No dia seguinte a gente foi embora. Foi um tenso, porque isso que eu falo, quando os estudantes vêm, eu falo, gente, é tenso assim mesmo, é isso que é legal, porque eu tinha que marcar meu casamento, porque minha mãe falou, você não sai sem casar. Aí eu tinha que marcar o casamento, e eu fiz um cálculo de quando o visto ia chegar, aí eu marquei, o visto chegou, a gente casava no sábado, o visto chegou na segunda. Caramba. Olha, tensão total, mas chegou, viajamos. Mas vem cá, vida de casado já é difícil. A gente começar uma vida de casado, juntar o casal, escova de dente, rotinas, etc. Fazer isso longe de todo mundo, em uma cultura diferente, foi mais difícil ou você acha que foi tranquilo? É difícil, mas eu já tava esperando, porque como, assim, a minha prima veio, ela não tava mais aqui quando a gente veio, mas ela falou assim, o primeiro ano, Thaís, é muito difícil, sabe? Então eu já tava com aquela, eu já vim mentalmente preparada. Eu atendo muita gente que pergunta, Renata, eu tenho, sei lá, 45, 50, tem algum problema? Eu acho que o maior desafio é esse, que quando você vem jovem, você vem com a cabeça tão aberta para esse tipo de desafios, saber que no começo realmente você vai ter barreira e tudo, mas você tem um pique, você tem energia, você tá cheio de vontade, né? Exato. A pessoa, quanto mais velha vai ficando, mais vai, tipo... não tem no saco para algumas coisas. Eu fiz essa pergunta porque é comum casais virem para cá e se desentenderem. Sim. Porque são obrigações que no Brasil muitas vezes não tem, né? Tipo de fazer coisas domésticas, ser pai e mãe em tempo integral, enfim. Então é comum os casais se desestruturarem. Você começou uma vida de casal aqui, então é outra realidade. Eu acho que a gente tem a vantagem que a gente esperou ter filho, né? Eu vinha ter filho depois que ele depois que ele entrou no mercado de trabalho, porque o nosso objetivo era que ele estudasse animação, 3D, tudo, e fosse pro mercado de trabalho. Ele estudou 5 anos até conseguir entrar, então assim, não foi fácil. O meu trabalho era o principal para manter a casa, e também isso foi um acordo que a gente fez, e mesmo é o que eu falo para os meus alunos, assim, se vai o casal, tem que ter muitos acordos, sabe? Porque não é fácil. A gente teve várias crises, assim, a vida de casal já é difícil, mas todas as responsabilidades que, né, ficam nas suas costas, sem rede de apoio, que não tem rede no de começo. apoio,
Eu não falava francês, eu aprendi francês, eu arranhava francês, porque eu achava que eu falava francês. Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, não falo nada. Então, assim, eu tinha o desafio de conseguir um trabalho, eu sabia a responsabilidade que eu tinha dentro, mas, assim, trouxemos uma boa reserva, que eu sabia que eu podia muito importante. Ficar 1 ano sem trabalhar, sabe? Porque eu falei, se acontecer alguma coisa... Então, eu acho que a gente tomou algumas... Não ter filho antes... Ajudou, né? Ajudou. Ter uma boa reserva de trabalho, né? A gente conversar muito, apesar dele achar que eu falo demais, a gente conversa muito. No sentido de que, assim, teve muitos momentos que foi muito difícil pra mim, sabe? Porque eu já tava cansada, sabe? Porque, imagina... E ele era um bom aluno, ele estudou e se dedicou, mas a oportunidade pra ele não acontecia. E foi esse o motivo que vocês saíram de Quebec, né? Um dos motivos principais. Foi. O que aconteceu? Ele se formou em criação 3D. Então ele era muito generalista. E aí ele chegou a... Não, eu quero animação. E aí ele não tinha um portfólio para animação. Então ele começou a sentir isso, que a indústria queria ele mais especialista. Aí ele conseguiu, de novo, uma bolsa, mas aqui em BC. E aí ele falou... porque lá ele procurou no Quebec, mas ele não achava nenhum curso focado em animação. Era tudo mais geral, né? E o mercado aqui é mais forte nessa área. É mais Vamos forte. convidar ele para vir conversar aqui com a gente. Vai ser com certeza atrativo, porque o mercado é interessantíssimo. Sim, ele com certeza conversaria e ele quer ajudar os outros, porque assim, foi difícil para ele teve... E assim, infelizmente, a nossa sociedade brasileira aqui dentro, né, eles não ajudam tantas pessoas, né, então assim, mas ele teve pessoas chaves que pararam quando ele estava estudando, olharam o portfólio dele, porque esse mercado é portfólio, e falaram também, se você não tem experiência de trabalho, você não tem ninguém para dizer, ele trabalha direito, um júnior precisa de um portfólio, que era o caso dele para entrar, e aí os caras pararam, sabe, olharam, falaram, olha, vai pra essa direção, faz isso melhor, eu acho que você tem que melhorar nisso. E isso foi assim, chave pra ele saber e não desistir, né? Cara, que bom. E aí, ele achou essa ajuda com brasileiros? Foram 2 brasileiros. E olha, ele procurou gente, tá? Procurou gente. E esses 2 pararam e conversaram com ele de verdade, assim. E aí ele veio fazer a especialização aqui, por isso que a gente decidiu mudar. E de novo, era só nós 2, era muito mais fácil. Quantos anos de Montreal e quantos anos de BC? A gente teve 4 anos em Montreal e a gente tá 9, né, em BC. Então vamos botar uma pimentinha, pós e contras, vai, diz aí. Eu gosto de BC. Eu falo isso pra todo mundo. E se vocês perguntarem pra Camila, que é a sócia dela, Camila vai dizer, Montreal. É muito pessoal, pessoal. São cidades completamente diferentes. Eu acho que o verão de Montreal é melhor. Eu acho também. Eu fui lá em Montreal, fiquei encantada. Falei pra Renata, super me identifiquei aqui. Mas eu sou uma pessoa que gosta de andar na rua o ano inteiro. Eu acho que o frio... a neve é legal pra passear, eu acho, não pra viver. Então eu acho que esse ano eu estou amando que não tem neve, gente. Eu estou amando. As crianças, minha cunhada fala, mas as crianças não podem brincar na neve. Eu falei, vai na montanha e brinca. 40 minutos. Estou indo todo final de semana. 40 minutos, brinco o dia inteiro, vou pra casa, tá ótimo. Tá ótimo. Então assim, não ter neve, assim, pro seu carro, você não tem que trocar o pneu, gente. Você não tem que trocar o sapato, você não tem que pôr 10 mil layers na sua, né, pra sair de casa. Isso tudo eu acho maravilhoso. Gente, as pessoas não acreditam quando eu falo que aqui no Canadá eu uso roupa que eu uso no Brasil. Exatamente. Eu tô com uma blusa super fina. Qual a diferença? Vai pra rua, bota um casaco pesado, tá bom. Entendeu? Eu tive pouco tempo em Montreal, foi só rapidinho. E eu senti em Montreal uma cultura bem diferente daqui, dessa parte do Canadá que a gente vive, né? Eu achei o pessoal lá muito lento pra fazer as coisas, né? É tipo assim, eu fui numa lanchonete, cara, o cara tava fazendo suco, tinha uma fila gigante, ele no tempo dele, assim, viajando. E ele era o cara que pegava o caixa, fazia o suco e entregava a comida, entendeu? Eu senti isso também, eu acho que aqui a gente é mais acelerado. Eu acho que a gente é mais simpática aqui, apesar de pessoas falarem, eu não acho o pessoal daqui simpático, mas assim, pelas nossas experiências, eu acho que o quebecois, ele é muito reservado, ele não se mistura. E aqui, você pode ter amigo... maior, né? Eu acho que é uma mistura maior. Eu tenho amigo canadense, e lá a gente não conseguia ter. Apesar da gente, o Fernando, estudar com só quebecois. Então, assim, ele era o único estrangeiro na turma dele, e tinha um francês, porque pro quebecois o francês não é estrangeiro, né? É meio estrangeiro. Eu tenho alguns amigos canadenses, mas eu tenho preguiça de fazer amizades com canadenses. Você não tem, não? Porque eu acho que
sei lá, com brasileiro a gente tem outra velocidade de diálogo, tem referências. Acho que me dá preguiça de fazer amizade com canadense por isso, porque tem toda uma concentração para desenvolver um diálogo. O brasileiro a gente fala, tem referências, tipo agora eu vou carnaval, se eu contar pra alguém como é o carnaval, eu tenho que explicar o que é o carnaval, sabe? Todo mundo no Brasil sabe o que é carnaval, então tipo, dá uma preguiça. Agora, uma coisa, Thaís, deixa eu te perguntar assim, eu acho que pra quem tá chegando com filhos, Quebec tem mais benefícios, né? Porém, o imposto é muito mais alto. E quando você morou lá, o custo de vida era bem mais barato, mas eu ouvi dizer que agora não está tão barato. Então, eu lembro até hoje. Porque o medo do custo de vida era algo que a gente tinha quando a gente se mudou pra cá. O nosso custo mensal, quando a gente mudou pra cá, era $400 mais caro. E a diferença era o aluguel. Tá, na época. Mas o Quebec aumentou muito. Eu acho que assim, o benefício do governo, quando eu mudei para QBC, não tinha praticamente benefício. Hoje eu acho que tem muito mais, sabe, benefícios para criança, mas eu acho que você tem que pôr na ponta do lápis. Porque eu tive uma amiga que saiu do Quebec, porque eles tinham salários altos, vieram morar aqui em BC e eles economizavam de imposto $15 mil por ano. Bastante. Então, assim, ela não recebia mais ajuda do governo no Quebec, porque ela tinha um salário mais afora da faixa. E ele, entendeu? Depois ela decidiu, enfim, esse ano ela foi para Portugal, mas por questões familiares. Mas ela falou, então, se é pra ficar num lugar ali no Canadá, eu vou ficar num lugar que paga menos imposto. Então, eu acho que depende da família, entendeu? Eu acho que com rendas mais baixas, se você tá começando a vida, acho que lá você vai ter mais benefício que qualquer outro lugar do Canadá. Mas eu acho que uma vez você vai, talvez não vale mais a pena, entendeu? E também eu acho que é gosto, né? Eu acho que todo mundo tem... Tem que ter identificação pessoal, né? Exatamente, eu acho que você tem que gostar. Eu me identifiquei com o BC, eu gosto da natureza que tem aqui, que é diferenciar. A montanha lá é plano, né? Aqui tem montanhas, acho que as montanhas são... Eu não gosto de neve, então eu não tô nem aí não ter neve. Eu rezo pra não ter neve, gente. Não, pra mim o que incomoda é a escuridão e o frio intenso. Então, tipo assim, morar 4 meses no inverno rigoroso não deve ser fácil. Não, e a escuridão no Canadá todo, né? Então agora que tá melhorando pra gente, né? Então eu também me incomodo de... esse ano eu acho que a gente teve um ano bom, né? De inverno. Não teve inverno praticamente aqui. Sol. Tá bem bom. E você veio pra cá, eu lembro que logo depois seu irmão, demorou, mas seu irmão quis vir e veio, né? Agora tá aqui em BC também. Foram depois de 10 anos que a gente tava aqui, eles mudaram. Meu irmão veio, minha cunhada veio estudando, fez um MBA e meu irmão veio com visto de trabalho. E aí ele assim, a gente tinha eu falei pra ele, faça um plano A de você tentar, porque a área dele era uma área em demanda aqui em BC. Aí eu falei pra ela, tenta entrar pelo entry level, mesmo sendo aquele, né, mais tempo. Se não, ela entra pelo dela. Mas ele deu sorte, vamos dizer assim, a pandemia chegou, o governo fez aquele programa que a área dele encaixava. Perfeito. E eles em 2 anos e 5 meses de Canadá estavam residentes. Então você já tem família aqui, né? Já meu sobrinho 10 meses só mais velho que a Azul. Isso é Alguém ótimo. Nessa família toda pensou em desistir e voltar pro Brasil? Em algum momento? Não. Eu sinto falta da família, né? Mas o Brasil, gente, é muito complexo. É muito complexo. Eu acho pra gente que tem esse espírito aventureiro de desbravar países como você já fez, pra voltar pro Brasil é bem complicado. Eu nunca falo nunca, porque eu tenho meus pais e eles estão envelhecendo. E eles não querem vir. É porque meus pais, principalmente minha mãe tem indústria no Brasil. Então é complicado, ela precisa... Então assim, eu sei que quando eles falecerem, eu vou ter algumas coisas pra resolver, né, no Brasil. Mas é o que eu falo. Eu nunca falo nunca, se Deus disser que eu tenho que ir, eu tenho minhas obrigações como filha pra resolver no Brasil, mas para morar assim. Mas até pelo Zoe mesmo. Zoe é canadense. Ela é criada aqui. Mesmo que ela fale português fluente, a vida dela está aqui. Exatamente. Uma adaptação de voltar para o Brasil, dependendo da idade, é bem complexo também. Porque eu tenho Stephanie com 16 anos, tipo, ela fala de estudar nos Estados Unidos, mas ela não fala de estudar no Brasil. Não, eu acho que... Aí eu acho que para a educação dos nossos filhos... os valores da sociedade, porque uma coisa que me incomoda no Brasil muito é que a gente, assim, se perdeu nos valores no Brasil, né? Hoje a gente, assim, as pessoas só
querem saber do material, né? Então, assim, eu valorizo a pessoa pelo que ela tem, não pelo que ela é. Isso pra mim me incomoda demais. Eu não quero isso pra minha filha, sabe? Eu vejo, minhas sobrinhas estão adolescentes. Lá eu tenho uma de 13 e uma de 15 no Brasil. E eu vejo como o que né, classe média, interior de São Paulo, o que eles valorizam, sabe? Então, o que os pais valorizam, o que os filhos, o valor que eles passam, isso me incomoda. E eu acho que aqui a gente tem ainda essa valorização pelo ser e não pelo ter, né? Eu acho que as crianças aqui, elas demoram para amadurecer. Pelo menos assim, no contexto que eu acompanho, e comparado com as crianças do Brasil. Acho que no Brasil são muito mais avançadas pela forma como eles têm acesso enfim, as coisas de televisão e etc. Acho que aqui as crianças são crianças. Você vê as crianças brincando como crianças. Eu acho que pensar essa tecnologia, eu acho que é diferente pelo meu ciclo de amizade que eu tinha no Brasil e família que eu tenho no Brasil comparado aos meus filhos, eles são infinitamente mais infantis. Com a mesma faixa etária que eu estou comparando. E eu acredito que seja pela superexposição de principalmente tecnologia. Pode ser porque os pais têm que terceirizar, né? Tem que deixar na mão dos outros, não sei. Aqui a gente não tem essa escolha, a gente quer. Então eu acho eles muito mais infantis e eu gosto disso. Eu acho que tem que ser infantil mesmo. Eu também acho. Criança tem que ser criança, né? Não. E não é as primeiras mães que me falam isso. Agora você que é da educação, me tira uma dúvida não, me dê sua opinião pessoal. Falam tipo assim, a educação no Canadá é muito lenta, as crianças demoram de aprender as coisas. No Brasil, com tal idade, meu filho já sabe não sei o quê. Como é que você avalia essa comparação? Interessante que eu tava conversando com uma amiga, e assim, a Zoe só tem 5 anos, começou a kindergarten agora. Eu escolhi eu escolhi a escola católica, tá? Por questões, enfim, que eu acredito que tem que ter uma formação religiosa, etc. Eu acho que tem que acreditar em uma coisa. E aí eu tava conversando com essa minha amiga que a filha dela chegou no Canadá com 8 anos. E aí a gente conversando, eu já tô lá pensando em high school, ela falou, meu Deus, só falta 10 anos. Aí ela virou e falou assim, você sabe que muitas pessoas me falavam que minha filha ia aprender menos no Canadá do que no Brasil. Mas o jeito que ela foi acolhida na escola, ela aprendeu mais aqui do que quando ela estava no Brasil. E ela tem prazer de ir pra escola que ela não tinha no Brasil. E a menina agora tá com 12 anos. Então eu acho que a gente no Brasil não é conteúdo, né? Não é só conteúdo. A gente obviamente que tem que aprender, mas eu vejo a Zoe, ela começou em setembro, a gente tá em janeiro. Quanta coisa ela já sabe. Eu falei, meu Deus, sabe? Então não é só o conteúdo, é também o ser humano. Você tem que, ela vai pra escola todo dia, né? Não é só pra aprender 1 mais 1 é 2, ela tem que aprender o que é o ser humano, o que ele tá inserido dentro da sociedade, né? Então é uma formação muito mais completa. Eu acho que tem que ser holística, né? E eu não sei se no Brasil as escolas, não vou generalizar, eu acho que tem escola que pensa que se preocupa com isso, mas eu acho que tem muita escola, principalmente quando eles vão crescendo, que é só tem que aprender isso para passar no vestibular. Eu acho que a grade curricular de escola no Brasil é muito pesada. E isso não funciona para todas as crianças. Não funcionou para mim. Eu sofri uma pressão muito grande. Eu acho que eu teria me adaptado muito melhor numa escola estilo canadense, na qual eles dão tempo para você desenvolver. E isso eu acho importante. E eu acho que eles desenvolvem outros setores, é o que você estava falando. O primeiro ano de avaliação dos meus filhos, aquela apresentação que eles fazem de final de ano, eu chorei. Olha que eu não choro por nada nesse mundo. Mas eu fiquei extremamente emocionada, que eu vi coisas que eles aprendiam que eu não tinha nem noção que eles aprendiam. Então, desde jardinagem, esporte... Isso, jardinagem. Meu filho teve um trabalho paralelo na escola de terapeuta, que a própria escola disponibilizou com minha autorização, mas de graça. Então, para entender as emoções dele, sabe? Então, uns cuidados que eu não imaginava. E eu fiquei chocada porque eu tinha gastado $30 o ano inteiro com a educação do meu filho. E eu fiquei, caramba, hoje a Bia, minha filha ela tem 9 anos hoje, ela estava muito orgulhosa porque ela foi promovida a Big Buddy, que ela é aquela criança que ajuda os pequenininhos. Então, toda quinta-feira ela tem que pegar um pequenininho para ler para ele, para mostrar as coisas e tal. Isso eu acho lindo, é um trabalho humano. Esse eu achei o máximo, que eles têm isso na escola aqui, gente. Que, né? Eu falei, isso é tão bom. A Zoe ela ama a Gabi, que é a buddy dela. Eu falo, isso... Porque pro mais velho, olha quanta coisa ele tá aprendendo. De liderança, de cuidado, de tudo. A Stephanie, nessa primeira infância, ela foi para a escola religiosa também, a escola judaica, e eles tinham trabalhos voluntários. Por exemplo, a escola levava as crianças para vir aqui ajudar os homeless.
os moradores de rua. Então eles vinham dar comida, dar todo o suporte. Claro que é tudo acompanhado, né? Mas era uma forma deles aprenderem. O mundo é muito maior do que vocês estão vendo em sala de aula. E isso eu acho legal. Exato. E eu não acho que deixa a desejar na parte acadêmica também, não. Eu acho que é outra velocidade. É outra velocidade, Eu não acho também. Eu acho que, enfim, eu tô gostando. Eu realmente estou gostando. Acho que eu não tô procurando. Eu acho que a escola não é isso, só matéria, entendeu? Tem coisas que a gente pode ensinar eles também. Se não for tão bom assim em geografia, a gente vai lá e fala, isso é interessante. Eu acho que eles têm que ter pensamento crítico e saber pensar, né? Porque é o que a gente precisa. E outra coisa que eu acho importante é que o respeito aos mais velhos e aos educadores. Com certeza. Isso agora, eu acho bem forte. Thaís, você convive, porque você ajudou já, eu não sei nem o número de quantas pessoas a Rai Bom Jour já trouxe para o Canadá, e muita gente que passou pela sua supervisão, porque você tem uma equipe, né? Todo mundo que vai ter contato somente com você. Mas você já deve ter visto muitas histórias, né? Muita gente que veio para cá. De uma forma geral, de todo mundo que você trouxe, você acha que essas pessoas estão bem, satisfeitas, ou existe alguma dúvida em relação a isso? Eu acho que esse é um grande diferencial nosso da Rai Bom Jour, porque a gente não vende o curso por vender. Então, assim, claro que vai ter gente que vai escolher o curso pelo preço, ou vai escolher, porque, né, antes de todas essas mudanças, muita gente usava como ponte para a imigração. Mas, graças a Deus, são mais de 8.000 estudantes que a gente já ajudou. É muita gente. Graças a Deus, a gente sempre tentou plantar aquela sementinha, olha, você está indo gastar essa grana, vamos escolher um curso que vai fazer diferença na sua carreira profissional. E por isso, muito, assim, uns ouvem mais, outros menos, mas no geral a gente tem estudantes de sucesso, sabe? E eu fico feliz quando eu vejo com bons empregos, cargos bacanas, sabe? Vivendo a vida deles, então conseguindo, gente que mudou de carreira e conseguindo ingressar na nova carreira. E a imigração acaba sendo uma consequência. Exatamente. Pode ser que a pessoa só queira realmente estudar, né? E fazer a diferença na profissão. Vem cá, você trouxe 8.000 pessoas. Quando você passa na rua, o povo já te reconhece? Não, é muito engraçado. É muito engraçado, porque minha cunhada, ela atende grávidas, né? Ela trabalha num órgão do governo e eles atendem grávidas. E aí ela estava atendendo, e dependendo, a grávida pode ir no escritório ou ela pode ir na casa. E aí ela estava atendendo aquela pessoa, a menina, não sei o que lá. Aí ela falou assim, aí ela começou a conversar, ai, você conhece a Rai Bom Jour? Conheço. Você deve... eu sou aluna. A grávida era uma aluna nossa, que foi aluna nossa e agora dá grávida. Aí encontrou minha cunhada, porque meu cunhado veio, né, estudando pela gente. Aí meu irmão, o primeiro emprego do meu irmão, ele tá lá trabalhando, não sei o quê. Uns 3 meses depois, o chefe dele conversando, falou, que é a Rai Bom Jour, não sei o quê. Ele, por quê? Ele falou, não, minha irmã trabalha na Rai Bom Jour. Ele falou, eu vi, a minha esposa veio pra Rai Bom Jour. Eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que todo mundo gosta de mim. Falei que eu faço o trabalho certinho, porque eu falei. Maravilha. E aí, encontro. Mas eu fico feliz, assim, eu acho que os nossos alunos, a gente tem pouquíssimos mesmo, que resolveram ir embora pro Brasil, por N motivos, né, dentre eles cada um tem suas particularidades. Mas a maioria ficou e tá encontrando seu caminho, né, porque eu acho que a educação é um papel importante para sua recolocação no mercado de trabalho. Eu acho que a imigração não é monetário. Então, tipo assim, não é porque a pessoa vai ganhar rios de dinheiro aqui que ela tem que ficar. Então, a pessoa que vem estudando, normalmente ela não entra já direto no mercado de trabalho, ela vai começar uma vida profissional aqui, né? Então, eu acho que é a parte importante para você entender como o mercado funciona, mas essa decisão de ficar aí é muito, muito pessoal. Tem aquela polêmica agora que até o Tio Canada comentou que se ela voltaria para o Brasil por conta de 20 mil reais, né, de salário. O que é que você acha que seus alunos diriam hoje? Eu acho que a maioria não voltaria, eu acho. Porque é isso que você falou, são N coisas, né? Eu tava lendo sobre trabalho remoto, híbrido, né? Porque no Brasil tá a tendência de voltar todo mundo pro escritório. E eu acho que as pessoas se reeducaram pós-pandemia para entender que não é só um salário que entendeu? É a qualidade. Então, uma vez que a pessoa teve você deu a opção para ela. Na Rai Bom Jour sempre foi home office, né? A gente só um período ficou assim, híbrido aqui no Canadá, mas no Brasil nosso time era todo home office. Eu acho que quando você dá liberdade para a pessoa ver como é trabalhar de casa,
a maioria vai preferir. E aí ela deixa de aquela empresa que fala, eu vou te pagar, sei lá, 5 mil, mas a pessoa vai repensar, porque ela ganha tanta coisa, até mesmo assim, a relação com a família dela, né? Com o quanto mais tempo ela vai ter pra... Eu amo home office. Gabriela tentou de tudo trazer pro presencial depois da pandemia. Ela tá seguindo. Eu vou ser bem sincera, eu amo home office, mas eu acho que no home office não é pra todo mundo. Não, eu concordo. Então, pessoas que não têm disciplina dificilmente vão conseguir trabalhar home office, porque é um trabalho. Você tem que sentar em um ambiente profissional para trabalhar. Tem gente que trabalha deitado na cama, de camisola, e tipo, poxa. Eu acho que também não é pra todo mundo. Eu não sei se a gente teve sorte, mas assim, a gente, na Rai Bonjour, todo mundo que a gente teve, a gente acabou vendo que o home office funciona, porque a gente começou assim. Funciona muito bem. E o que eu disse pra Renata na época é porque eu sinto falta do contato humano. De encontrar minha equipe, de trocar rápido, sabe? Daquela atividade presencial mesmo. Só que eu entendo que é difícil. Eu prefiro hoje o home office. Agora, Gabriela, você precisa ir pro Canadá Roadshow, que eu tive a oportunidade de participar. É um evento que a Rai Bonjour faz. Eles tentam fazer uma vez por ano, nem sempre dá do tamanho que eu fui, que é muito grande. Assim, a gente acho que viajou em uma semana 6 cidades, acho uma coisa assim, 10 dias, 6 loucura, cidades. Né, gente? É loucura, mas foi um evento, cara, que várias vezes eu tinha que sair para chorar, assim, me emocionar de ver as histórias das pessoas que estavam ali, sabe? Tanta gente sonhando em imigrar para o Canadá e ver o trabalho lindo que a Rai Bonjour estava proporcionando, de mostrar não somente a parte acadêmica, mas a parte de imigração, a parte de carreira. Eles tinham ali toda uma estrutura para se preparar da melhor forma possível e chegar no Canadá tendo chance de conseguir a residência permanente e fixar aqui. Lindo o trabalho. Os nossos eventos é muito, assim, foi muito importante pra gente, né? Infelizmente, ano passado a gente não pôde fazer, por causa de todas as mudanças que o governo propôs. Esse ano a gente vai fazer um formato pocket, então são eventos menores, porque as próprias instituições, né? Camila estava lá conversando semana passada com todas as instituições para sentir o mercado, então eles ainda não acham que a gente o mercado está preparado para um evento grande. Eles estão sofrendo muito baque, né? Muito. Não é só as agências, né? A gente, vocês como consultores de imigração, eu acho que é toda a indústria de educação internacional. E eu tava lendo os números, as reportagens da Study Travel, a Magazine, que é uma de educação internacional, e tá ruim em todos os países. O UK teve queda de número de estudantes, a Austrália a gente já sabe? Então tá difícil para todos, então eu acho que é um momento assim delicado dentro da educação internacional. Eu acredito que seja um momento de reestruturação. Exato. Mercado, de política, de governo, de inflação que tá bombando aí, mas imigração nunca vai deixar de existir no sentido literal da palavra, né? Das idas e vindas das pessoas. Agora eu queria deixar uma boa notícia para vocês que estão nos ouvindo. Eu estava acompanhando as matérias e a imigração fez o corte no número de estudantes temporários, mas eles estão vendo que o corte alcançou muito mais pessoas do que eles queriam. Então isso significa o quê? Que eles vão precisar repor essas vagas, vão repensar, replanejar, porque tipo assim, eles pensaram, vamos cortar 3 mil, dá um exemplo, vamos cortar 3 mil aqui e tal, vai resolver. Só que essas pessoas, muitas tinham famílias e amigos, e aquela notícia foi espalhando e as pessoas replanejaram, então o corte foi bem maior. Então a gente está vendo campos fechando, cursos diminuindo. Então esse impacto vai ser grande e eles vão ter que replanejar isso, não é? Com certeza. Eu acho que misturou tudo, né? Pós-pandemia é um governo que a gente teve que não soube, né, fazer, essa é a minha opinião, direcionar as coisas da melhor forma, né? Assim, foi fazendo de qualquer maneira, não foi... E aí eu acho que o corte deveria existir, eu sempre fui a favor. O ano retrasado, quando eu e minha sócia, né, numa das nossas reuniões, eu sempre falava, eu acho que o corte tem que existir, porque do jeito que tá, não vai dar. Isso. Eu não acho que a palavra seja corte, eu acho que é redução. Não, é tipo assim, remanejamento. Exatamente. Como que faz isso funcionar melhor, entendeu? Mas eu acho que do jeito que foi colocado pelo governo, ele só se prejudicou, porque assim, a imagem que o Canadá tinha acabou sendo prejudicada, e eu acho que isso é a pior parte, porque o Canadá, o nome Canadá, na área de educação, ele é um branding já.
Então, assim, todas as instituições, a gente, como agência, tá tendo que reeducar as pessoas. Olha, não é bem assim que... Eu posso estar fora da caixinha, mas vamos lá. Na linha cronológica, o Canadá precisa de pessoas economicamente ativas para manter girar a economia. Se a gente tira quem está estudando, os cônjuges que estão trabalhando, não sei o que vai ser. Como que vai ser essa recolocação? Não, e eu acho que eles têm a impressão, assim, de, pô, a gente trouxe tanta gente que tá tudo bem aqui. Só que é um fluxo rotativo muito grande. Inclusive, isso eu via muito em Quebec. Muita gente aplicava para ir para Quebec, ficava em Quebec um tempo, depois mudava de província. E aí, o que acontece? A província continua tendo aquela necessidade. Eu estava vendo um artigo ontem da CTV dizendo que as províncias, no artigo tinha declarações de New Brunswick, Yukon, Ontário, Alberta, dizendo: a gente não pode sofrer esse corte que vocês querem dar no número de residentes permanentes, porque a gente precisa atender a demanda do mercado. Então, se a gente não tem esses profissionais chegando, a gente não vai conseguir, isso vai afetar a nossa economia. Isso eu estou falando das províncias brigando com o governo federal. Então, você vê que é uma necessidade do Canadá de continuar atraindo mão de obra qualificada. Outra matéria que eu li, nem lembro, já faz um tempo, pessoas muito qualificadas com salários muito altos estão indo para os Estados Unidos porque corte de impostos lá é menor. Aqui eles estão estimulando pessoas de NOC 01, que tipo são cargos de alta gerência. Se está cortando os estudantes que vão chegar nesse nível, não faz sentido na minha cabeça. Eu tenho uma esperança que com essa pressão do novo governo americano, que eles querem atrair para eles, né, esses estudantes internacionais de nível alto, eu acho que o Canadá vai ser obrigado a responder. Porque esse mercado é muito do canadense, né? Tipo, o mercado canadense que atrair o estudante internacional. Se os Estados Unidos entrar nessa competição, eles vão ser obrigados a se posicionar. Exatamente. A Cibele Zedan, a gente fez um webinar essa semana de oportunidades de trabalho 2025. E ela é do Trabalhar no Canadá, então ela recruta gente para trabalhar. Ela falou pra mim que tem vagas qualificadas que ela não consegue achar há 2 anos. Caramba! Gente, a empresa ela ajuda as empresas, ela não consegue suprir essa necessidade da empresa. Então, assim, isso antes de tudo isso, imagina agora, entendeu? Então, eu acho que, assim, a gente tem eleições esse ano, eu acho que muita coisa vai acontecer e eles vão ter que repensar tudo que foi feito, assim. Minha opinião era, Trudeau estava desesperado para não perder nas próximas eleições, e aí ele falou, vou pegar isso daqui, que isso chama atenção, e a gente sabe que tem uma parcela da sociedade canadense que acha que o problema é o imigrante, a gente sabe que não é, né? Se você for eu vi uma pesquisa que diz que o canadense, pelo menos nos últimos 20 anos, eles nunca foram contra a imigração, eles sempre foram a favor. Só que da forma como foi feita nesse governo atual, como eles abriram, principalmente pelo número de refugiados de diversos conflitos do mundo inteiro, e gente, não sou contra, ninguém aqui é contra, mas é que a gente vê que o Canadá não tem, pelo tamanho e pela população, como absorver, como absorver, tipo, todos os conflitos do mundo. É uma questão de estrutura. Assim, você, para receber e para ajudar, você tem que arrumar a sua casa. Exatamente. Você tem que ter moradia suficiente. Então, se você recebe... começou uma nova guerra agora, vamos trazer 25 mil pessoas dessa nova guerra e todas as outras que estão acontecendo, como que vai acomodar essas pessoas? Eu fui para Ontário, eu estava lá em Toronto, na época que eu encontrei até a Paula em London. Eu fui para um hotel que eu peguei o elevador errado, assim, caí num andar diferente. Gente, eu juro, eu pensei que eu tinha sido transportada para o Oriente Médio. Porque eles alugam... um hotel de refugiados. O governo aluga andares dos hotéis para poder colocar essas pessoas lá. E temporariamente, tudo bem, você ficar 1 semana, 2 semanas no hotel, mas imagina você com filhos. Não. Em hotéis, sem nenhuma estrutura para aquelas crianças se adaptarem, sabe? Eu acho muito complexo. Não, é muito complexo. Não. Foi feito, enfim, ele fez tudo desordenadamente, né? Desordenadamente. Então, eu acho que precisa arrumar casa, né? A gente precisa. E é aquilo. Precisa de trabalhador qualificado, é uma população velha, que apesar de ter um monte de bebê aí, não é o suficiente. Eles vão ter que... eu acho que a gente vai ver muita coisa ainda, né? Eu também acho.
enfim, eles não vão ganhar. Eu não sei, assim, uma das coisas que eu sinto, eu sou meio bandeirinha Canadá, né? Total. Já tô aqui há 9 anos e super me identifico com a cultura, com o local, com tudo. Me dá um certo nervoso quando as pessoas falam assim, nossa, mas agora o Canadá está violento. Não sei tipo, onde, gente. Eu não vejo essa violência. Eu não sei o que eu tava lendo, aí alguém falou, a violência do Canadá. Eu falei, onde tá a violência do Canadá, gente? Que eu não tô vendo a Mas violência. eu acho, talvez, é porque as pessoas... Aqui é tão difícil acontecer as coisas que quando acontece, vira manchete. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa no centro de Toronto. Olha, aconteceu no centro de Toronto, não sei o quê. Mas se você olhar a porcentagem daquilo dali... comparado com a população, é muito baixa. É muito baixa. Tem um site, né, Statistic Canada, você vê lá os índices de homicídios no Canadá inteiro durante um ano, é mínimo, se comparado a qualquer cidade do Brasil. Não é nem eu me sinto muito segura aqui e você sabe, quando eu vou para os Estados Unidos eu não me sinto segura como eu me sinto aqui. Cara, eu era doida dos Estados Unidos, né? Eu achava que um dia eu ia morar nos Estados Unidos. E acabei vindo pro Canadá por indução de Renata, inclusive. E quando eu volto nos Estados Unidos, eu adoro, eu curto, vou lá com muita frequência, mas eu não me vejo morando lá, assim. Eu acho que eu sonho em comprar uma casa na Flórida, porque é quentinho, pra passar os invernos daqui e lá. Mas acho que a população, o estilo de vida, o ritmo das pessoas é um ritmo que eu já não me identifico mais. Cara, uma vez eu fui para um concerto em Seattle. E acostumada com o Canadá, com a tranquilidade daqui, eu saí do concerto para procurar uma comida. Tava tudo fechado, tinha uma pizzaria aberta, só que não tinha onde parar o carro. Eu falei para minha amiga, vai pegar a pizza, eu fiquei no carro. Cara, eu fiquei no carro, numa rua deserta, tudo escuro. Chega um cara, bate no vidro, pedindo dinheiro. E Stephanie, minha filha, tava atrás, assim. Gente, aquilo dali... Você, um frio na barriga. Não, na hora, né? Tipo, quero dinheiro. Aqui nunca ninguém Aí, pediu dinheiro. eu Nunca virei... ninguém bateu pra pedir dinheiro. Eu sozinha ali. Eu falei assim, olha, eu não tenho, se você olhar pra minha placa, eu sou do Canadá, não sou daqui. Aí eu comecei a explicar, né? Tipo, eu não tenho e tal. Aí o cara virou pra mim, você sabe que você tá numa rua perigosa? Tipo, tô com pena de te assaltar. Muito bom. Tá com pena de... Aí eu falei assim, Você é muito sincera comigo. gente, foi assim, uma experiência. Graças a Deus, acho que Deus coloca você no lugar certo, na hora certa, assim, na situação, ele te protege, porque eu tive a oportunidade de olhar no olho daquele homem e falar assim, olha, eu sei que eu tô numa situação meio de vulnerabilidade, mas eu queria te dizer que Deus te ama muito, viu? Ainda foi evangelizar, né? Deu tudo certo, não aconteceu nada, mas fica o alerta que Estados Unidos não é Canadá, Seattle não é Vancouver e tem realmente situações de risco. Eu já vi uma abordagem policial séria daqui da janela e o cara só gritava, eu não machuquei ninguém. Então, o que eles tinham feito? Eles tinham roubado o laptop na cafeteria. Porque, pra quem não sabe, o povo vai tomar café, vai no banheiro, vai em qualquer lugar, deixa os computadores, celular, tudo na mesa. Porque não tem muitos riscos. E esse infeliz conseguiu pegar alguns e fugiu. E aí os policiais vieram. Foi policial de todos os lados. A paisana, a viatura, eu achando um filme, assim, assistindo. Então... um cara roubar um laptop, ter tanta segurança ao redor, eu me sinto segura, gente. Mas eu acho que o medo que as pessoas falam hoje de downtown, pelo menos aqui em Vancouver, é questão de drogas, né? Porque tem muitas pessoas... Isso isso que eu ia falar. Não, mas aí o que acontece? Como o lugar é pequeno e famoso por ser seguro, ninguém lembra da Cracolândia de São Paulo, ninguém lembra que isso tem no Brasil. As pessoas falam assim, nossa, mas tem no Canadá. Tem no Canadá, infelizmente, tem no Canadá. É algo que a gente... Acho que o governo não consegue encontrar um caminho para resolver essa situação. Eles acham que facilitando essa droga, de alguma forma, eles resolvem. Não, enfim. Tem no Canadá todo, tem nos Estados Unidos, porque agora, né, esses últimos 2 anos aumentou muito. Toda vez que você vai nos Estados Unidos, a última vez que eu fui a Los Angeles, comparado à anterior, eu falei, meu Deus, aumentou muito. Agora a gente teve em evento na Europa, a gente foi na Espanha, Barcelona, eu falei, gente, quando eu fui estudar na Espanha, eu falei, meu Deus, como tá diferente, porque tem homeless pra tudo que é lado. Então eu acho que é um problema mundial. É um problema mundial que, infelizmente, a gente, enfim,
vive aí uma situação... E que Deus proteja os nossos filhos, porque vou te falar, as drogas da minha época, que eu tinha acesso à adolescência, eram a maconha. Agora é tudo injetável, é tudo pesado, o povo fica torto no meio da rua, tipo assim, é outra realidade, é Walking Dead total. Na época da pandemia eu vim pro escritório e eu precisei na loja, no shopping comprar um negócio, eu fiquei chocada. As pessoas tortas na rua, assim, essa droga, Jesus, só tendo piedade mesmo. Mas vamos lá, Thaís, depois dessa jornada, Quebec, Vancouver, seu marido estudando, ralando para conseguir chegar a exercer a profissão dele, como está a vida de vocês hoje? Tá, tudo bem. Acabou assim. Agora a mudança. As mudanças do governo estão deixando a gente doida. Eu acho que eu cheguei à conclusão que a vida é assim mesmo. A gente vive uma montanha-russa, tem hora que a gente tá no linear, tem hora que a gente tá descendo. Então eu acho que não dá pra você procurar a perfeição, mas eu acho que você tem que estar bem no que você tá fazendo, né? Eu gosto do que eu faço, eu não trabalho porque eu preciso trabalhar por causa do dinheiro, eu gosto, eu acho que isso é importante. E isso eu quero também, é uma coisa que tanto ele como eu, a gente gosta do que a gente faz. Então não é uma obrigação, não é só um trabalho. E isso é uma coisa que... Isso é uma bênção, né? A gente conseguir trabalhar com o que gosta, é um presente. E falando da montanha-russa, eu lembro que a gente tinha perdido um parceiro que mandava clientes pra gente na época. E eu falava, cara, fez um baque, sabe? A gente tava começando e tal. E aí eu encontrei o contato da Raibonju, mandei e-mail. Eu nem tava esperando eles responderem, na verdade. E aí a Thaís respondeu, nossa, vamos conversar. E a gente foi conversar, cara, veio uma química tão legal, assim, eu senti da Thaís, assim, um coração, uma pessoa tão, sabe, bacana. Parecia que a gente se conhecia há 1000 anos, né, Thaís? A gente fica sem se ver, quando a gente se vê, parece que a gente se viu ontem. E já é uma parceria de bastante tempo, né? Já, e aí foi daquele, tipo assim, do nada, sem expectativa nenhuma, a gente foi comer taco, que nós duas gostamos muito de comida mexicana, e ficamos lá, e daí surgiu essa parceria que se solidificou durante os anos, e é algo assim que a gente troca, não somente, passa um cliente para lá, mas a gente constrói aquele cliente juntos. As meninas que trabalham com ela, sabe, direto manda o WhatsApp pra mim, Renata, e esse caso, vamos reunir e tal, aconteceu isso, o que você acha? Então é uma troca que tem ajudado bastante gente. Sim. Agora vamos falar de perfil. A gente sabe, e a Gonorte, assim como a Raibonju, acho que tinha um perfil muito família, né, de trazer pessoas que vêm estudar, marido trabalhar, filhos estudar também. Hoje, com tanta mudança no mercado, perguntar para as duas, o que é que vocês acham que é um bom perfil para vir? Assim, seriam mais solteiros, mais jovens? O que é que vocês acham? Mais mestrado, mais doutorado? Eu acho que para o solteiro, né, tá? Eu acho que ele tem uma vantagem agora, principalmente se ele quiser fazer um college, né? Sim. Eu acho que a família, o master ou o doutorado tem que ser, ainda mais com filhos, né, com cônjuge. A gente sabe que a diferença do dólar é muito complicada. Só se a pessoa se o cônjuge tiver um trabalho remoto. Porque eu fico pensando, um cônjuge sem trabalho remoto, como que eles vão sobreviver? A pessoa tem que ser rica no Brasil. É difícil, né? Então eu acho que pra família, o mestrado, e aí a gente tinha, sem brincadeira, acho que eu tinha 5 opções de mestrado quando tudo isso aconteceu. Hoje a gente tem mais de 50. Então tem mestrados muito legais. As instituições tiveram que se reinventar, exatamente. Né? Então assim, tem coisa muito legal em áreas assim, de demanda, né? Então, porque também eu acho que a gente tem que pensar isso. Antes a gente só falava, áreas de demanda, tenta entrar. Mas eu acho que as pessoas têm que pensar, a minha área é de demanda, tá? Porque vai ficar mais fácil. É isso que eles querem áreas de demanda. Não é porque a sua área não é de demanda que você tem que, eu não vou conseguir. Não é isso, mas você já tem que saber que você já tem um desafio aí, né? Agora, o jovem, qualquer país quer, né? Então a gente tá começando a abrir pra high school. E a nossa vantagem é que a gente está no Canadá, então a gente traz essa segurança para os pais, a gente está aqui ajudando os alunos. Então, estudante de high school também é um estudante que o governo quer, assim, né, facilmente. Language, no geral, não mudou, né? Então, assim, a pessoa vir para ter experiência de estudar o idioma, eu acho que é super válido. Então, é esse o ponto que eu ia falar. Eu tenho indicado muito meus clientes pedindo para eles investirem no francês. E a Raibonju pode ajudar nisso. A Raibonju começou em Quebec.
Eles têm um portfólio de cursos em francês, assim, excelente. Eu acho que vocês, principalmente, mesmo que vocês decidam, vou fazer um mestrado, vou fazer um college, faça isso aliado ao francês. Porque é o francês que está abrindo porta hoje para pessoas que não são da área de demanda aqui. Não só para Quebec, né? Não, principalmente se você não for para Quebec, porque é onde estão os benefícios. As pessoas que não querem para Quebec e têm o francês, têm chance no Express Entry, tem pontuação extra nos programas provinciais, tem chance de autorização de trabalho sem a necessidade de toda a burocracia do LMIA. Então, o francês tem sido um diferencial. E a gente tem francês online, então a pessoa nem precisa... Olha que maravilha. Então, assim, temos excelentes cursos. Eu também acho, né, nesse webinar dessa semana, a gente bateu muito, eu e Cibele. Invista no francês, se seu inglês já é bom, invista no francês, que eu acho que vai fazer diferença. Não é vender curso, é uma necessidade. Uma pergunta importante. Muita gente fala, eu escuto muito, que aprender o francês para brasileiro é mais rápido do que aprender inglês. Eu tô tendo clientes que falam, estou estudando há 1 ano e já consegui o CLB 6, já consegui o CLB 7. Você concorda com essa teoria? Eu concordo. Eu acho que o início do aprendizado do francês, pelo menos para mim, foi um pouco mais difícil, porque você tem que aprender a fonética. E eu acho, hoje vendo minha filha ser alfabetizada, eu falo, gente, por que no Brasil não ensina inglês aprendendo a fonética? Olha só. É muito mais fácil. Muito mais fácil depois. Agora não ensino. Só que no francês, se eles não ensinarem a fonética, eu comecei estudando francês no Brasil, depois eu continuei em Montreal. Eles ensinam a fonética. Então, se você aprender a fonética do francês, você consegue ler qualquer coisa. Eu acho que o mais difícil do francês é a escrita, mas não é o que pesa mais, entendeu? Então, a escrita não é o que pesa mais, porque eu acho que a escrita é difícil, porque é gramática, você tem que saber a gramática. Meu marido sofreu, né, porque ele tinha que fazer um X de créditos só de gramática de francês para ele receber o diploma universitário dele. Mas, assim, é a única coisa, porque eu acho que uma vez aprender a fonética do francês, você já começa a falar, você já começa a ler, entendeu? Ainda mais se você for fazer listening, francês da França é um francês claro, né? Então, assim, limpo no caso, né? Então eu acho que o francês do Quebec é mais complexo. A pronunciação dele, ele é mais aberto, então às vezes não fica, para quem tá aprendendo ainda, algumas palavras você entende, é mais difícil. Por exemplo, mão, eles falam man, é man, sabe? É só um negócio da pronúncia mesmo. Mas eu acho que não é uma língua, eu acho uma língua interessante de se aprender. Sabe? Acho lindo, chiquerésimo, mas ainda não parece me dedicar. Bom, vamos lá, Thaís. Se você estivesse imigrando hoje, o conselho que você daria para essas pessoas que querem migrar agora? Eu acho que planejamento financeiro, para você ter tranquilidade no seu coração. Eu acho que a primeira coisa é planejamento financeiro. A segunda é comunicação entre o casal, se for uma família, né? Se vier com a família. Se as crianças forem maiores, né? Eu acho que tem que, então, ter uma comunicação entre a família, né? E avaliar o que você realmente vem buscar, né? Porque cada um vem buscar uma coisa aqui, né? Então, eu acho que ter isso muito certo, você se conhecer bem, você sabe, né? Porque se você se conhece bem, você sabe o que você busca, né? O que você quer, né? Pra você, E é isso que vocês falaram. A imigração, ela vai ser uma consequência, né? Não seja o meu objetivo final no Canadá é ser canadense. Você vai ser. Em algum momento dessa trajetória, o passaporte vai chegar. Mas é muito pouco, entendeu? Você fazer toda uma mudança de vida. Meu objetivo é conseguir um passaporte canadense. Porque eu sinto que quem já vem com a residência permanente não valoriza tanto. Já fala assim, não sei se eu quero ficar. Eu cara, a gente batalha tanto. Mas nunca vi ninguém ir embora também, não. Mas eu acho que a pessoa falar mudar de país, né? Vou mudar de país. Eu acho que é algo tão que você tem que olhar pra você, né? Porque a pessoa fica pensando em todos os aspectos externos. Mas você tem que parar e olhar pra você e entender por que eu vou, né? Porque eu tenho amigos, assim, nenhum amigo meu da faculdade quis vir morar no Canadá, entendeu? E eles estão, enfim, da minha família, só o meu irmão quis.
e são pessoas que estão felizes no Brasil. Ótimo. Claro. Entendeu? Então tem que... Eu nunca quis ir com o discurso, não, você tem... Não, porque eles sabem o que eles querem da vida Eu acho que ninguém deles. convence ninguém de nada nesse É. sentido de imigração. A gente tem uma família muito grande, a gente tem uma prima que teve experiência agora nos Estados Unidos e ela se convenceu de que ela mora no Brasil para sempre. Eu entendo o lado dela, entendo a realidade dela, mas eu acho que não é a realidade de todo mundo. Eu acho que quem pensa em sair é quem não tá feliz com alguma coisa. Exatamente. Seja com o estilo de vida, seja com as oportunidades profissionais. Meu ponto principal é segurança. Segurança, pra mim, o que me tirou do Brasil foi a segurança. Eu morava no Pra Rio mim de foi Janeiro, o principal, eu ficava porque muito assim, assustada. pra mim, difícil, eu já sozinha naquela época solteira, eu já tinha preocupações com segurança. Imagina com um filho, esperando o filho voltar de uma festa. Eu não tenho condições psicológicas, emocionais para passar por isso, entendeu? Então, assim, eu não consigo me ver no Brasil. O Brasil é só passear mesmo, a questão de segurança é muito importante para mim. Pra mim, Então. com certeza, ainda mais com filho, sem É. condições. Foi o Rio de Janeiro que me trouxe pra cá, porque eu tinha medo de andar no Rio. E acabei vindo, porque Renato estava aqui, enfim. Mas amo o Brasil, eu vou pra lá todos os anos e às vezes mais de uma vez, amo. Mas eu prefiro ganhar em dólar, viver na paz do Senhor. Eu acho que todo mundo prefere ganhar em dólar. Viver na paz do Trabalho Senhor. E ir pra lá pontualmente me divertir, ver minha família, matar saudade e voltar. Mas Vamos é no isso, é bate e muito volta, pessoal. Gabriela. Bate e volta agora. Então a brincadeira que a gente faz, uma palavra que você responde. Deixa eu começar. Brasil, o que é o Brasil pra você? Brasil, pra mim, é cultura. Cheio, muito. É. Quebec. Quebec foi o começo. British Columbia? British Columbia é minha casa. Adoro chegar aqui e falar cheguei em casa, é isso, né? Casamento. Casamento. eu choro por tudo. Casamento é Fernando. É. 25 anos é o amor da vida, né? É muito tempo. Meu E Deus. se vocês conhecerem o casal juntos, vocês vão ficar encantados. São, assim, maravilhosos. Maravilhosos. Ah, chega de se consertar agora. A Zoe. Zoe é a minha vida. É um amor absurdo. Zoe, o nome, né, é origem grega e significa vida. Mas, assim, a maternidade eu fiquei postergando. E enfim, aquilo, ia postergar mais um pouco. Deus falou, não. Errei, porque eu não erro nunca com Tati. Errei e, né, engravidei, mas foi no momento certo. Mas eu falo que ser mãe, assim, foi um divisor de águas, porque ela faz eu repensar muita coisa, sabe? Eles Muita ensinam coisa. a gente Eles muita ensinam a coisa. gente todo dia, né? A Zoe vai ter irmãozinhos? Não vai. não vai. Já conversamos sobre isso. É isso, eu falei, se eu tivesse um menino, talvez eu ia tentar o segundo. Mas já veio a menina que eu tanto queria, eu falei, não vai. Mas a gente tá bem, isso também eu acho que, né, é uma coisa que o casal, a gente tá bem feliz, né, com como que tá a nossa família e Eu não e sei tá se a bom. Zoe vai ficar feliz, porque eu vou te falar, eu tenho 2, eu tenho um casal, então pra mim tô bem satisfeita, só que eu tenho uma amiga minha que tá com um bebê. Jesus, a pressão psicológica lá em casa tá demais. É. Os dois querem um bebê. É um bebê agora. Não, mas Fala, querido. eu acho que não. Eu acho que seu cenário também já... Não, zero condições, já sou avó, não dá pra ser... Não dá pra pensar em engravidar não, mas assim, aconteceu da menstruação atrasar e eu Aí falei, você, meu Deus. Eu falei, só pode ser água do Canadá, Deus dá pra quem quer, pelo amor de Deus, né? Mas meu irmão teve o segundo agora, o Lia, e aí, né, ele tá fez um ano agora. Então, Zoe com o bebê. Então ela tava com essa história de bebê, mas agora ela foi... Ela foi acalmando, Mas eu não me convenço assim. Todo mundo fala, quando a sua filha pedir, você vai se convencer, mas não me conhece. Fernando só falava assim, não conhece Mas ela. você tem pets, pelo menos? Não tenho, eu tenho medo de cachorro. Não acredito. Eu tenho medo. Desde que. Você sabe que Zoe pegou isso, né? Desde criança, minha mãe falou que eu sou bebê. Eu vi um cachorro fazer assim com a perninha e eu nunca fui mordida. Uma coisa que nasceu comigo. E Zoe também tem isso. Hoje eu sou uma pessoa controlada, né? Que antes eu não era. Eu, criança, eu corri. Se eu vi o cachorro, eu tinha medo de sair correndo, se olhar pra frente. É pânico mesmo, né? Ó, meu marido não queria bicho de jeito nenhum. Aí ele abriu o coração pra um gatinho.
Porque com aquela história, gatinho não dá trabalho, não sei o quê. Cara, o gatinho fez ele de bobo. Ele ficou apaixonado pelo gato. E aí do gato veio o cachorro, que eu queria muito. Ó, a gente já entrou em outras conversas. Vamos voltar pra brincadeirinha. Raibonju, o que é Raibonju pra você? É meu segundo filho. O que dá mais trabalho, provavelmente. Dá muito trabalho. Não, mas também é equipe, é time, enfim. A gente tem muita sorte, sabe? De ter encontrado boas pessoas que entenderam o nosso propósito de empresa e trabalham com a gente. Porque a gente não conseguiria fazer eu falo, o que é a Raibonju hoje não é só por minha causa, por causa da Camila, é por causa do time que eu tenho, sabe? Uhum. Realmente é um time que, enfim, eu sempre agradeço a Deus porque a gente encontrou as pessoas certas que realmente entenderam o que é a cultura da empresa, que isso é importante. Então a gente fica tranquilo de saber que eles estão passando isso para os nossos propósitos de acordo com o que vocês acreditam. Né? Exatamente. Thaís, obrigada. Obrigada por você ter vindo. Foi maravilhoso. Foi é sempre ótimo bom estar mesmo. com você. Admiro você como pessoa, como profissional, Obrigada, sabe? É incrível. Gi. Eu também, viu? Foi ótimo estar com Se vocês. deixar, a gente fica aqui o dia inteiro conversando. Um papo Muito maravilhoso. obrigada. E enfim, temos que fazer um churrasco, hein? Por favor. Esse ano, porque a gente sempre fala e nunca vai. Ó, muito obrigada. Estendo o convite pro seu marido. Ele vai ser muito bem-vindo aqui. Vou falar pra ele. Vou falar assim, ele vai gostar. Viu? Muito obrigada. Obrigada. Mesmo. Gente, muito obrigada. Espero que Beijos. vocês tenham gostado. Nos vemos na Obrigada. próxima. Tchau, tchau.